Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu sou a Aline do canal Clareia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um período entre o Velho e o Novo Testamento. Em 175 a.C., Epifânio começou a reinar na Judéia. Então ele começou destituindo o sumo sacerdote da época e colocou Jason no lugar dele. E assim, aos poucos, os costumes realmente foram se transformando. Por exemplo, os pais começaram a dar nomes gregos para os seus bebês. As pessoas passaram a frequentar teatros, a usar as roupas, a moda grega. Além disso, eles construíram um ginásio na cidade. Nesse ginásio, os jovens judeus se exercitavam ao estilo grego, nus. E sempre antes das competições, eram realizados cultos aos deuses pagãos. Depois de um tempo, Epifânio substituiu novamente o sumo sacerdote, aquele mesmo que ele havia colocado, por um outro, chamado Menelau. Esse Menelau provavelmente nem havia pertencido a uma família sacerdotal, mas ele foi colocado como sumo sacerdote porque comprou o cargo, oferecendo um tributo maior a Epifânio. Depois, Epifânio foi para o Egito para tentar conquistá-lo, que acabou não acontecendo. E nesse meio tempo, Jason, o sumo sacerdote anterior, recebeu uma falsa notícia, que Epifânio havia sido morto. Então, imediatamente ele deixou o exílio, partiu para Jerusalém e retomou seu cargo. Mas, ao saber disso, Epifânio enviou seu exército para Jerusalém, reintegrou Menelau ao cargo de sumo sacerdote e foi nessa ocasião que aproveitaram para saquear a cidade e muitos morreram ali. 2 anos mais tarde, e agora já estamos em 168 a.C., Epifânio envia novamente os seus soldados a Jerusalém. Eles eram comandados pelo general Apolônio e a missão deles era coletar tributos, declarar ilegal a prática da religião judaica e estabelecer o culto aos deuses pagãos à força. O resultado disso foi um grande saque à cidade, onde muitos foram mortos, mulheres e crianças foram escravizadas e muitos manuscritos do Velho Testamento foram destruídos. Além de tudo isso, um altar a Zeus foi colocado no templo e até animais considerados impuros foram sacrificados ali e muitas outras abominações foram cometidas. Também implantaram uma cidadela grega dentro de Jerusalém, conhecida pelo nome de Acra. Essa cidadela também era uma guarnição militar, ou seja, era uma colônia de pagãos e judeus renegados dentro da cidade santa. E nesse momento foi proibida a religião judaica, sob pena de morte. Além disso, foram implantados altares em várias partes do território para que animais impuros fossem sacrificados sobre eles. E muitos judeus piedosos foram obrigados a comer carne de porco, por exemplo, e a praticar rituais considerados por eles como abomináveis. Além disso, os judeus foram obrigados a participar de uma festa em honra ao deus Dionísio e também participar do sacrifício mensal, que era feito em homenagem ao rei. E em dezembro de 167 a.C., começaram a realizar um culto a Zeus dentro do templo. Provavelmente construíram até uma estátua a esse falso deus. Poucos dias depois, realizaram o sacrifício de uma porca dentro do templo. Teve um dia que os emissários do rei procuraram Matatias, um velho sacerdote, já que ele era o principal da vila dele, descendente direto de Arão, e eles queriam que ele oferecesse um sacrifício aos deuses pagãos para dar exemplo aos outros habitantes dali. Ele não se sujeitou aos emissários do rei e disse que não trairia a religião dos seus antepassados. Mas quando Matatias se negou a realizar esse sacrifício pagão, um outro, com medo mesmo das consequências que poderiam vir, e certamente viriam, se adiantou para sacrificar.
Porém, Matatias, surpreendendo a todos, matou o judeu, o oficial do rei e os seus soldados, isso tudo com a ajuda dos seus próprios filhos. Depois disso, ele destruiu o altar pagão, conclamou os demais e, por fim, acabou fugindo. Mas não sozinho. Foram famílias inteiras que o seguiam. Eles foram para as regiões montanhosas. Também se juntaram a eles judeus que fugiam da perseguição. Além de muitas pessoas religiosas, essas pessoas viriam a dar origem aos conhecidos fariseus que nós podemos ver no Novo Testamento, e também aos essênios, que produziram os famosos papiros do Mar Morto. Foi aí que começou a revolta dos Macabeus. E essa revolta não era somente contra Epifânio e os dominantes, mas também era uma guerra civil, porque como nós vimos anteriormente, muitos judeus adotaram a cultura grega e a religião pagã. Matatias, após alguns meses, adoece e acaba morrendo. Porém, antes de morrer, ele passa o comando para o seu filho chamado Judas, também conhecido como Macabeu. Esse nome significa malho ou martelo, e ele, com a ajuda dos seus irmãos, levaria a nação à independência. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar um like e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Esse vídeo